Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e é com muita alegria que nós estamos aqui na Academia de Pregadores, estudando as lições, ou já chegando, na verdade, ao final deste primeiro trimestre de 2018. Eu tenho certeza que você que nos acompanhou durante esse trimestre, participou dos estudos das lições bíblicas de escola dominical, percebeu a relevância, a importância, a riqueza da carta aos Hebreus. Sobretudo, nós tivemos a oportunidade, como eu tenho dito desde o início do trimestre, de desfrutar de um verdadeiro estudo bíblico da palavra de Deus, porque o pastor José Gonçalves realmente destrinchou para nós os versículos dispostos na leitura bíblica em classe. Então nós aprendemos sobre o sacrifício de Cristo, sobre o sacrifício levítico, sobre o sacerdócio levítico, sobre o sacerdócio de Cristo, que é superior, sobre a antiga aliança e sobre a aliança de Cristo, que é muito superior à antiga. Estudamos na lição passada sobre a dádiva, sobre os privilégios e as responsabilidades da nova aliança. E estamos na nossa penúltima lição, a lição de número 11, que tem como título Os Gigantes da Fé e o seu legado para a igreja. O texto áureo está em Hebreus, capítulo 11 e versículo 1, que nos diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé, esta fé que o escritor aos Hebreus fala tanto e que nós vamos perceber que ele ovaciona na vida de muitos homens de Deus que são os heróis da fé, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, ela é o firme fundamento. Na lição passada nós aprendemos que o escritor aos Hebreus nos ensina, nos assevera que nós temos que reter firme a nossa fé. E ele vai dizer então que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Verdade prática. A fé é a confiança irrestrita nas promessas de Deus. Por que confiança irrestrita? Porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a promessa de Deus se cumprirá. Ponto central da nossa lição. A confiança em Deus fez com que pessoas comuns se tornassem gigantes na fé. Perceba que há um termo interessante aqui. Pessoas comuns. Não eram super-homens, não eram mulheres maravilhas, não eram super-heróis, eram pessoas comuns, gente de carne e osso como eu e você, mas se tornaram gigantes na fé. Objetivo geral: apresentar os gigantes da fé, segundo Hebreus 11, e o seu legado para a igreja. Objetivos específicos: discutir a respeito da fé que gera confiança em Deus. Segundo, mostrar que a fé nos faz vencer o impossível. E terceiro, compreender que a fé dá poder para avançar. Leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 11, versículos 1 ao 8, versículo 22, versículo 26, versículo 30 ao 34, que nos diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe
e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Meus queridos, o que o escritor aos Hebreus está nos mostrando no capítulo 11 é que a fé produz coisas impossíveis. Impossíveis. A fé nos leva adiante. A fé nos faz vencer batalhas sem condições de vencer. A fé nos faz tirar força de onde não temos. A fé nos faz vencer reinos. A fé, a nossa fé que está firmada em Deus. Perceba que esta fé que o escritor aos Hebreus está falando é diferente da fé que Paulo descreve. Paulo descreve uma fé salvífica, uma fé que produz a salvação. Aqui é uma fé que, depois de produzida a salvação, ela nos faz permanecer firmados em Cristo, suportando os problemas, as dificuldades, suportando as batalhas do dia a dia, suportando as adversidades, não perdendo o rumo, confiados no Senhor, seguindo para o nosso alvo, que é Cristo. E ele vai nos mostrar que se esses homens e mulheres que ele descreve aqui no capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós chamamos de galeria dos heróis da fé, se eles prevaleceram, se eles permaneceram, mesmo sem alcançar a promessa, e esses crentes hebreus para os quais a carta está sendo escrita? E nós, que já alcançamos as promessas? Ele vai dizer que todos esses morreram sem alcançar as promessas. Ele vai dizer que eles viram a promessa de longe, viram a promessa de longe. E se eles realmente acreditaram nessa promessa, e mesmo vendo-a de longe, se esforçaram e conseguiram reter a sua fé, maior é a nossa responsabilidade diante disso. Introdução. O escritor aos Hebreus faz um apanhado histórico sobre a jornada de fé dos homens e das mulheres do Antigo Testamento. Esta fé, como nós acabamos de abordar aqui, diferentemente do conceito de justificação dado por Paulo, aparece aqui com um sentido de ousadia, perseverança e confiança nas promessas de Deus. Como eu disse, olha, se eles, sem alcançar a promessa, foram motivados por tamanha fé, como se comportaram os que já alcançaram? Vou repetir. Se eles, sem alcançar a promessa,
foram motivados por tamanha fé, como se comportaram os que já alcançaram? Confiando, crendo, não nos tornando aquele que tem que ver para crer, mas nos tornando aquele que crê, mesmo diante das adversidades, das dificuldades, mesmo quando tudo diz não, mesmo quando tudo diz o contrário, nós estamos com a nossa fé firmada no Senhor. O John Stott escreveu um livro, um livreto chamado Crer é Também Pensar. E ele vai mostrar que a nossa fé não é uma fé irracional. Ela é uma fé lógica. Ela é uma fé que raciocina. Mas ele vai mostrar que a nossa fé não está firmada em coisas humanas, mas a nossa fé está firmada no Senhor. Primeiro ponto, a fé que gera confiança em Deus. Primeiro, a fé de Abel, que era, na verdade, uma fé operante, diferentemente da fé de Caim, seu irmão, uma fé operante. Muito se discute sobre o sacrifício de Abel, porque os aspectos do sacrifício de Abel. Uma coisa é certa, a Bíblia mostra que o seu sacrifício foi feito com uma fé que agradou a Deus. O segredo de Caim foi ter um coração que realmente agradava ao Senhor. Porque foi o que Deus falou, o segredo de Abel, aliás, foi ter um coração que realmente agradava o Senhor. Porque foi o que Deus falou com Caim: se fizeres o bem, não acharás lugar para ti? Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Então, esta fé de Abel foi uma fé prática, uma fé operante, uma fé que produziu uma obra digna da aceitação do Senhor. Segundo parágrafo, o testemunho de Enoque. Ninguém se aproxima do Pai, nem muito menos anda com ele, se não demonstrar fé. Deus chamou Enoque para perto de si por causa do seu andar com ele. É interessante que a Bíblia fala o seguinte, que Enoque andou com Deus. Fala isso de Noé também. Só desses dois homens a Bíblia diz isso. A Bíblia não fala sobre o que Enoque fez. Noé fez a arca, Noé teve diversas coisas. Mas a Bíblia diz assim, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Eu fico imaginando, vamos pensar assim, metaforicamente, só para a gente entender. Quando a gente chegar no céu, a gente perguntar para José. José, por que você foi colocado na galeria dos heróis da fé? Ele nos diria, não, porque eu nasci numa família que tinha promessa de Deus, eu preservei a minha integridade, fui vendido pelos meus irmãos por causa da inveja, fui para a casa de Potifar, mas lá o Senhor me prosperou. Da casa de Potifar, eu fui para o cárcere, inocente, porque eu não me deitei com a mulher dele, mas no cárcere também eu fui fiel, e Deus me prosperou, me tirou do cárcere, me fez subir o trono do Egito, eu comprei quase que o mundo inteiro para Faraó, ninguém foi maior no trono, depois de Faraó, ninguém foi maior do que eu. A gente diria, puxa vida, você realmente teve atos que realmente te faz estar na galeria dos heróis da fé. Se a gente dissesse, Abraão, por que você está na galeria dos heróis da fé? Ele diria, eu saí da minha terra, confiei no Senhor para ir para uma terra que Ele iria me mostrar ainda, e peregrinei na terra por diversas décadas, e o Senhor realmente cumpriu a sua promessa, eu confiei no Senhor. A gente diria, Abraão, você realmente merece estar na galeria dos heróis da fé. Se a gente perguntasse, Noé, por que você está na galeria dos heróis da fé? Ele diria, porque eu ouvi a voz de Deus no meio de um mundo extremamente conturbado, quando ninguém ouvia, resolvi acreditar que ia chover num tempo que não chovia. Construí uma arca, 120 anos, com a minha família. Depois da arca pronta, ficamos 1 ano e 10 dias dentro da arca. O
o Senhor nos guardou e tal. A gente, puxa vida, Noé. Então, de um agricultor, você se tornou engenheiro, construtor, fez uma barcaça enorme, cuidou desses animais, mais de um ano dentro da arca. Meu Deus do céu, você merece estar na galeria dos heróis da fé. Aí a gente chegaria para Enoque e perguntaria: Enoque, por que você está na galeria dos heróis da fé? E ele nos responderia: porque eu andei com Deus. E talvez a gente ficasse esperando, tá, mas e aí, mas o que você fez de grande? Ó, tá aí o irmão Noé, irmão José, irmão Abraão, fizeram coisas magníficas. O que você fez? Ele: não, eu andei com Deus. Tá, mas você não fez mais nada? Não, eu só andei com Deus. E Deus resolveu me levar para si. Eu penso que não há nada mais grandioso a se falar ao nosso respeito do que isso que a Bíblia fala a respeito de Enoque. Ainda que ninguém reconheça os nossos feitos, mas se alguém escrever na nossa lápide: ele andou com Deus. Pronto, é isto que nós precisamos. Porque Deus leva para si, vai para a galeria dos heróis da fé, homens que fizeram grandes coisas. Mas vai para a galeria dos heróis da fé aqueles que andaram com Deus. E vai para a mesma galeria, é o mesmo relacionamento. Então, Enoque andou com Deus. Enoque é o tipo da igreja que vai ser arrebatada. É importante andarmos com Deus. A fé de Enoque gera uma comunhão tão intensa, que Deus resolve: não, Enoque não pode viver mais aí. Eu não quero nem que Enoque passe pela morte, porque eu quero que Enoque venha morar comigo. E Deus levou Enoque para si. Terceiro, a confiança de Noé. Jesus se referiu aos dias de Noé como uma época de insensibilidade espiritual, uma geração à semelhança da nossa. Quando ninguém conseguia ouvir Deus, Noé ouviu. Deus olhou para a terra, ficou enojado e disse: eu vou destruir toda a terra, porque ela está corrompida. O meu espírito não vai contender com o homem, porque o homem é mau desde a sua meninice. Mas quando Deus olha para a terra corrompida, ele vê Noé. Havia um homem fiel. Havia um Noé fiel a Deus no meio da terra. E Deus então chama este homem. Deus podia simplesmente salvar Noé de alguma forma. Mas Deus diz: Noé, ninguém me ouve, mas você ouviu a minha voz. E enquanto tiver na terra gente que ouve a voz de Deus e se dispõe a entregar a sua vida em prol do projeto de Deus, Deus sempre vai falar conosco. Deus fala com Noé, Deus apresenta um projeto para Noé, Noé resolve participar, envolve a sua família, entra na arca e é salvo por Deus. Porque toda vez que participamos de um projeto divino, nós somos salvos por termos participado deste projeto que Deus nos chamou para participar. O mais importante da nossa vida não é ficar olhando para o mundo corrompido à nossa volta e dizendo: não tem ninguém crente mais nessa terra. O mais importante é atendermos o que Deus quer. Fala, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque eu vou obedecer aquilo que tu queres. Noé teve uma fé que o fez ouvir Deus quando ninguém ouvia. Que nós sejamos e tenhamos uma fé como a fé de Noé. Segundo ponto, a fé que faz ver o invisível. Primeiro parágrafo, a obediência de Abraão. Todos os nomes citados anteriormente são tidos como exemplo de fé. Nenhum deles havia se tornado um modelo para os judeus, como fora Abraão. Abraão, pela fé, viu o invisível. O Senhor disse: eu farei de ti uma grande nação. Era impossível, ele não podia ter filhos. Mas ele acredita. Creu Abraão no Senhor, e isto lhe foi imputado como justiça. Abraão tem uma fé que faz ver o invisível. Nós precisamos ver aquilo que ninguém vê. Quando ninguém vê, nós precisamos ver. Quando ninguém ouve, nós precisamos ouvir. Quando ninguém anda com Deus, nós precisamos andar. Quando ninguém tem uma fé operante, nós precisamos ter. Abraão peregrinou. O Senhor disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não mostra a terra. Ele só diz: sai do meio da tua terra, da tua parentela, eu vou te mostrar a terra. É uma fé que faz ver aquilo que ninguém vê. Segundo parágrafo do segundo ponto, a fidelidade de Josué.
Embora tenha sido vendido, a fidelidade de José, perdão. Embora tenha sido vendido, José não se vendeu. Se a fé de Abraão fez com que ele conhecesse o desconhecido, a fé de José fez ele enxergar o invisível, o êxodo do povo judeu. É essa fé que nos faz enxergar o desconhecido e acreditar no futuro, que o autor exorta os crentes a demonstrarem. A Bíblia diz que José, pela fé, fez os seus irmãos jurarem que não sepultaria o seu corpo no Egito, mas que o levariam para ser sepultados em Canaã, pela fé. José acreditou. A fé de José é a fé que faz ver o invisível. José chegou para os seus irmãos e disse: eu morro, mas certamente Deus vos visitará e vos levará para uma terra que emana leite e mel, e vocês vão me prometer, jurarem, que quando Deus levar vocês, vocês levarão os meus ossos para serem sepultados lá. Se você ler os relatos do livro de Êxodo, o escritor faz questão de afirmar que o povo de Israel saiu do Egito levando riquezas, mas eles levaram também os ossos de José para serem sepultados no Egito. A fé que faz ver aquilo que ninguém vê, vê o invisível. O povo é escravo. Moisés nem nasceu ainda. Nem nasceu, está longe, séculos do nascimento de Moisés. Mas José já está vendo, Deus vai nos tirar daqui. Eu não verei, eu não participarei da jornada, mas Deus vai tirar vocês. Vocês me prometerão, vocês levarão os meus ossos para serem sepultados em Canaã. Eu preguei uma vez sobre a mensagem do caixão de José. Era uma mensagem de esperança. O que era morte para os egípcios era esperança para os judeus. Quando um filho via aquele sarcófago, porque o José foi mumificado, e perguntava: pai, o que significa aquele caixão, aquele sarcófago? O pai dizia: aquilo é a nossa esperança. Deus vai nos tirar daqui. E quando ele nos tirar, nós levaremos os ossos de José para serem sepultados em Canaã. O que é morte para o mundo é vida, esperança, é uma visão daquilo que ninguém vê para aqueles que realmente confiam em Deus. Terceiro parágrafo. A determinação de Moisés. A jornada do Êxodo sob a liderança de Moisés durou 40 anos. Todavia, a jornada de Moisés começou bem antes. A Bíblia nos diz que José descobriu que ele era filho de escrava. E ele, depois de homem pronto, preferiu ser chamado de filho da escrava do que filho da filha de Faraó. Moisés teve uma determinação intensa. Ele optou, ninguém obrigou, muito pelo contrário. Ele podia continuar como filho da filha de Faraó e governar o Egito. Mas ele teve uma opção. Ele ficou sabendo da verdade ao seu respeito e ele determinou. Deus precisa de crentes determinados, que queiram realmente viver uma fé que nos leve determinados até o fim, até a presença de Deus. Terceiro e último ponto da nossa lição. A fé que dá poder para avançar. A ousadia de Josué, primeiro parágrafo. O povo só ficaria de pé se Jericó caísse. Se a fé os fez avançar na conquista da Canaã terrena, muito mais essa mesma fé pode fazer a jornada celestial. Eu brinco e falo que Josué ganhou a batalha contra Jericó no grito, literalmente no grito. Era preciso ter fé que eles iriam rodear a cidade 7 dias, uma vez por dia, e depois rodear a cidade no último dia 7 vezes, iam gritar, e as muralhas iam cair. A cidade mais fortificada da época, mais evoluída da época, caiu diante da fé daqueles hebreus que acreditaram. E Josué acreditou. A ousadia de Josué. Eu imagino que as pessoas olhavam e diziam: quem é esse Josué? Quem ele pensa que é para guerrear contra Jericó? Mas ele foi ousado, acreditou naquilo que era a vontade de Deus. E realmente os muros de Jericó caíram e Israel ficou de pé. Segundo, a coragem de Raabe. Na queda de Jericó, Raabe escapou com vida. A sua fé
fez mais do que livrar a sua própria vida. Pela fé, Raabe, mesmo sendo gentia, entrou na linhagem do povo de Deus. E é interessante essa fé de Raabe, não é? Porque ela simplesmente fica sabendo do que Deus estava fazendo, ouve a história dos hebreus, os espias chegam e ela acredita. Não era uma fé cultural, não era cultura de Raabe, ela não, em outros termos, em termos atualizados, né? Raabe não era crente, minha gente. Raabe não era crente e ela creu. Ela creu no Senhor. E a fé não só livrou a sua casa, não só livrou os seus da morte, mas a fé introduziu Raabe na linhagem do próprio Cristo. Ela casou-se com Salomão, que era rei de Judá, príncipe de Judá, e ela então entrou na linhagem do próprio Cristo. Esta é a fé que livra da morte e a fé que nos faz estar unidos a Cristo. Terceiro parágrafo deste último ponto, o heroísmo de Gideão. Gideão foi desafiado por Deus a buscar o livramento de seu povo por meio da fé. Em desvantagem numérica e bélica, ele contava apenas com a fé na grandeza de Deus, com apenas 300 homens, mas com a promessa divina recebida pela fé, ele deu grande livramento ao seu povo. Sabe o que me chama a atenção no caso de Josué? Lá pelo capítulo 8 de Juízes, a Bíblia diz que Gideão, não Josué, eu disse Josué já falamos anteriormente, a Bíblia diz que Gideão passou o Jordão com os 300 homens que com ele estavam. A fé de Gideão foi tão forte, tão alicerçada na promessa de Deus. Deus disse que livraria Israel através das mãos de Gideão. Deus livraria Israel dos midianitas. Ele creu, ele confiou tanto. A coisa mais comum numa batalha é ter baixas no exército. Mas Gideão confiou tanto que a Bíblia diz que ele passou o Jordão com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Gideão não perdeu ninguém na batalha, ele não teve uma baixa sequer na batalha. Os 300 homens venceram com ele. Que fé é esta? Que fé é esta que acredita que dá vitória? Segundo estudiosos, cada homem de Gideão tinha que derrotar 400 midianitas. E eles precisaram só gritar, espada do Senhor e de Gideão, quebraram os cântaros, as tochas que estavam acesas, clareou o arraial dos midianitas, as tochas que estavam acesas dentro dos cântaros. E realmente Gideão teve uma grande vitória. O autor de Hebreus contrasta o caminhar de várias personagens da história bíblica com a carreira proposta aos cristãos. A única forma de não retroceder é caminhar por fé. Nós vivemos por fé e não por vista. Vivemos por fé e não por vista. Pastor, mas eu tenho fé, eu já criei no Senhor Jesus, já recebi a Jesus como meu Salvador. Amém, esta é a fé salvífica. Mas nós precisamos agora reter a nossa fé, reter firmemente a nossa fé, a fim de que nós continuemos caminhando em direção aos céus, glorificando o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos aprender com esses personagens e ter uma fé como a fé que eles tiveram, que produz coisas espirituais na nossa vida e nos faz vencer batalhas, prevalecer diante de todas as circunstâncias, tendo a certeza que o Senhor está conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus. Na semana que vem, teremos a nossa última aula do trimestre. Então venha conosco para a lição de número 12, que iremos estudar na semana que vem. Exortações finais na grande maratona da fé. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. E até semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações.
Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.